A aula de hoje, a terceira videoaula, é da disciplina de Química Orgânica 2, vai falar um pouco sobre condensação intramolecular e reações de adição. Eu sou Maria Vitória, aluna da disciplina. Bem, aqui está uma breve descrição, primeiramente, sobre o que é essa condensação intramolecular. E a condensação intramolecular é um tipo de reação, específico de reação de condensação, onde a gente vai ter, nesse caso, dois grupos funcionais, presentes ali na mesma molécula, eles reagindo entre si, esses dois grupos funcionais, formando aí um novo anel, que é um composto, nesse caso, cíclico. E com isso, vai se eliminar uma pequena molécula. Geralmente, essa molécula que é eliminada é a água, o álcool, certo? Então, como diz aqui no texto, é uma reação química em que dois grupos funcionais presentes na mesma molécula reagem entre si, eliminando uma molécula pequena. Aqui eu cito, nesse caso, água, amônio, álcool, e vai se formar uma nova ligação covalente, por exemplo. Isso frequentemente resulta na formação de compostos cíclicos, que são os anéis. Esse tipo de reação, é comum em moléculas que possuem dois grupos reativos, como é o caso do OH, da hidroxila, de ácidos carboxílicos ou até mesmo de aminas, em posições ali favoráveis para a formação de ciclos, de 5 ou 6 membros. E, nesse caso, esses ciclos eles podem ser considerados termodinamicamente estáveis. Eu vou citar, exemplos dessa condensação intramolecular, mas a gente tem a formação, por exemplo, de lactonas, que são ésteres cíclicos, ou até lactamas, que são as amidas cíclicas. E a gente vai ter essa reação a partir de um grupo carboxílico, ou até mesmo de um grupo hidroxila, ou até mesmo a amina, que são presentes na mesma cadeia. Então, o mecanismo geral, a gente vai ter aqui que o grupo funcional ele vai atuar como nucleófilo, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a hidroxila, ou até mesmo a amina. E aí, nesse caso, o outro grupo atua como eletrofílico, e aí o eletrofílico geralmente vai ser uma carbonila, podendo aí ser os ácidos carboxílicos ou até mesmo os ésteres. O nucleófilo vai atacar o carbono da carbonila, formando ali um intermediário, e com isso a gente vai ter a eliminação de uma molécula pequena, geralmente é água, formando ali uma nova ligação. Então, como eu havia falado, a gente tem aí a formação de lactonas, que são os ésteres cíclicos, Então, nessa reação aqui, para formar, por exemplo, o ácido 6-hidroxihexanoico, o grupo hidroxila, o OH, vai atacar o grupo do ácido carboxílico, por exemplo, aí vai se formar uma lactona, que é um anel de 6 membros, mais a água, vai ser eliminada, nesse caso, a molécula de água. A gente tem aqui as lactamas, que são essas amidas cíclicas, por exemplo, a formação aqui do ácido 5-aminopetanoico. Nesse caso, a gente vai ter uma amina aqui atacando a carboxila e vai formar uma lactama, que nesse caso já é um anel de 5 membros, mais a água. Então, alguns fatores influenciam, certo? Essas reações, essas condensações intramoleculares. E é muito importante a gente se atentar a esses fatores que influenciam, porque as reações de condensação intramoleculares, elas são reações de importância, porque elas são fundamentadas ali na síntese de compostos que são biologicamente ativos.
né, na formação de estruturas cíclicas complexas, também como é o caso de alguns antibióticos. Então, por exemplo, quais são os fatores que vão influenciar, né, nesse tipo de reação? A gente tem o tamanho da cadeia, né? Anéis de 5 ou 6 membros, como é o caso das lactonas e das lactamas, eles são mais estáveis, tá? Tem uma menor tensão ali. Catalisadores também, sejam ácidos ou básicos, eles podem favorecer, né, a reação de condensação intramolecular. E são parâmetros, né, que sempre a gente tem que olhar, averiguar numa reação. Por exemplo, a temperatura, né, que favorece aí a formação do ciclo por causa da perda de água. Então, temperatura, tamanho da cadeia e esses catalisadores, né, que podem ser ácidos ou básicos. E aí a gente vai para as reações de adição. Eu também coloquei aqui nesse caso uma pequena definição, né? Porque as reações de adição são um tipo de reação característica de compostos insaturados, né? Ou seja, que são aqueles que possuem ligações duplas ou triplas, né, entre carbonos. E nessas reações, dois átomos ou grupos, né, vão ser adicionados aos carbonos da ligação, né, múltipla, que nesse caso vai ser parcialmente ou totalmente rompida. Então, por exemplo, são reações, né, em que duas moléculas se unem, geralmente em torno de uma ligação múltipla, né, que são as ligações insaturadas duplas ou triplas, sem perda de átomos, ou seja, tudo que entra fica no produto final. Então, a gente tem os triplos principais, né, dessas reações de adição. Por exemplo, uma adição eletrofílica, que ocorre em alcenos e alcinos, né, porque a gente tem que as ligações pi são ricas em elétrons. Então, a gente vai ter esse reagente eletrofílico, que aqui nesse caso pode ser o próton, né, de hidrogênio do ácido bromídico, né, vai ser atraído ali, por exemplo, pela ligação pi do alceno. Aí vai se formar um carbocátion, né, intermediário, em que o nucleófilo, nesse caso, vai atacar o carbocátion e a gente tem o produto final. Então, por exemplo, aqui, ó, o propeno, mais o ácido bromídrico, a gente vai ter a formação de 2 bromo propano, tá? A gente também tem aqui as adições nucleofílicas, né? Então a gente tem, vai ocorrer, nesse caso, essas adições nucleofílicas, né, com compostos com carbonilas, como é o caso dos aldeídos, né, das cetonas. Então, o nucleófilo, ele ataca, né, o carbono eletrofílico da carbonila, o oxigênio vai receber elétrons, né, da dupla, e aí vai se formar um ânion, né, alcóxido. Então, aí o oxigênio ele vai ser protonado para aí sim formar o produto da adição, né? Então, por exemplo, a gente tem o etanol mais HCN, a gente vai ter a formação da 2-hidroxipropanitrila. E aí, quais são as importâncias, né? No geral, certo? Dessas reações, né? Síntese de compostos orgânicos complexos, né? Por exemplo, base para a polimerização de alcenos na questão da produção de plástico e formação de intermediários, né? Em fármacos e fragrâncias, né? Porque a gente tem, por exemplo, como eu havia citado, né? As adições de condensação intramolecular, a gente tem a síntese de antibióticos, né? Que são as penicilinas, por exemplo, que são as beta-lactamas, produção de polímeros, como é o caso do nylon, né? E polímeros são muito importantes na aplicação da nanotecnologia, por exemplo. Formações de anéis aromáticos ou heterocíclicos também para a questão dos fármacos e fragrâncias, né? E no caso de adição, a gente tem essa reação é base, né, para a síntese de aminoácidos e fármacos também, muito importante. Então, ficou bem pequeno nessa tabela, mas é uma tabela comparativa, certo? De ambas as reações.
Então, a gente vai passar. E aí a gente vai ver, por exemplo, uma correlação, né? Já que temos esses dois temas, e a gente viu separadamente cada um deles, mas qual é, né, a correlação entre essas reações? Então, em comum, tanto a condensação intramolecular quanto as reações de adição vai ter a formação aí, nesse caso, de novas ligações covalentes, né? Na reação de adição, por exemplo, a gente vai ter que duas espécies vão se unir, né? A estrutura principal, como a gente viu, principalmente aquela que tem ligação π, por causa dos elétrons, né? E a condensação, nesse caso intramolecular, porque a gente vai ter duas partes da mesma molécula que vão se ligar e vai formar um ciclo. E geralmente elimina aí uma molécula pequena de água. Ambas resultam aí na formação de um novo composto mais complexo, né? Em termos moleculares também, ambas as reações vão diminuir a energia da molécula, né, ao formar ligações sigmas estáveis. Além disso, a gente tem mecanismos, né, com ataque nucleofílico ou eletrofílico, né, como a gente viu. Então, na adição nucleofílica, o nucleófilo vai atacar ali um centro eletrofílico, como é o exemplo ali da carbonila. Já, né, na condensação intramolecular, o mesmo pode ocorrer com os nucleófilos e os eletrófilos, então ambas podem envolver, né, o mesmo tipo de intermediário ali, tetraédrico. Né, a condensação ali, nesse caso, acontece com carbonilas, né, como ésteres e ácidos carboxílicos. Outra coisa também é que, outra correlação também nesse caso, é que podem ocorrer em sequência em rotas sintéticas, né, por exemplo, em síntese orgânicas. Né, a gente vai ter ali adição de grupos funcionais a uma molécula, né, por exemplo, a gente tem via reações de adição. E condensação intramolecular posterior, formando ali um anel funcionalizado. A gente tem, por exemplo, exemplos reais, né, da síntese de heterocíclicos, como é o caso das betas-lactamas ali para os antibióticos, né, que podem envolver na etapa 1 a adição de um grupo funcional, seja um álcool ou uma amina, e depois a condensação intramolecular, por exemplo, para formar anel. Outra correlação a gente vai ter, né, adição versus condensação, sem perda ou com perda de pequenas moléculas, né? Nesse caso, a adição não envolve eliminação. Já a condensação geralmente elimina uma pequena molécula, como a gente viu, a água, amônia ou álcool. Né? Elas são processos opostos, certo, quanto à conservação da massa, mas são complementares em relação à síntese. Né? Então, a adição, nesse caso, né, por fim, ela pode ser usada para funcionalizar, né? Até porque eu estou adicionando, né, grupos funcionais. Enquanto que a condensação a gente pode ciclar ou condensar estruturas, certo? Então, é isso, né? E, como a gente viu, as aplicações, né, e as importâncias dessas reações, a adição, né, é base, por exemplo, para a polimerização de alcenos, e a gente tem essa questão, né, de produção de polímeros, como é o caso do polietileno, e como eu já comentei nessa aula, esses polímeros eles são muito bem aplicados, nesse caso, para nanotecnologia, né, formação de nanocápsulas de polímeros, por exemplo. Então, a gente vê, né, nesse caso, a química sendo aplicada e sendo, na realidade, uma ferramenta para outras áreas. A condensação molecular, nesse caso, está presente ali para formar ciclos peptídicos, anéis naturais, como é o caso das lactonas e lactamas, que eu insisti em mencionar nessa aula, né, para a formação de antibióticos, como é o caso da penicilina, né, que é uma beta-lactama, e é muito importante aí no âmbito, né, da área da saúde. Mais uma aplicação química, nesse caso, desse assunto. E eu gostaria, né, de agradecer pela atenção de todos, e foi uma aula curta, né, eu
preferi trazer mais aplicações e correlação entre ambas as reações.